Nesse vídeo a gente vai conversar sobre estudos epidemiológicos, que são classificados em estudos experimentais e estudos não experimentais. Os estudos não experimentais, eles também são conhecidos como estudos observacionais. Enquanto os estudos experimentais, eles envolvem a manipulação intencional de variáveis pelo pesquisador para estar avaliando causalidade, os estudos observacionais, eles buscam identificar associações, apenas observando fenômenos naturais, sem a interferência direta. Cada um desses tipos de desenho de estudo possui características únicas, aplicações específicas e limitações importantes, que a gente vai explorar em detalhes ao longo desse vídeo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder as novidades que serão publicadas. Então aqui a gente tem a divisão dos estudos epidemiológicos. Como eu falei para você, os estudos epidemiológicos eles podem ser classificados em estudos experimentais. De exemplo dos estudos experimentais, a gente tem um ensaio clínico randomizado e eles também podem ser classificados como estudos não experimentais ou estudos observacionais. A gente tem aqui os exemplos de estudos de coorte, estudos caso-controle, estudos transversais e estudos ecológicos. A ideia desse vídeo, então, é abordar as características dos estudos experimentais e não experimentais. Então, iniciando com os estudos experimentais. De exemplo de estudo experimental, a gente tem um ensaio clínico randomizado. Esse tipo de desenho, ele envolve a manipulação intencional de uma variável independente. Por exemplo, uma intervenção ou um tratamento, para observar os efeitos dessa variável independente em uma variável dependente, que seria o desfecho clínico de interesse. Pode ser mortalidade, internação, alteração em um parâmetro laboratorial. E a randomização, no ensaio clínico randomizado, é uma característica chave desse tipo de estudo, porque a randomização ajuda a minimizar vieses de fatores de confusão, permitindo gerar relações de causalidade com maior convicção. E a randomização em um ensaio clínico nada mais é do que o processo pelo qual os participantes do estudo eles são alocados de forma aleatória, ou seja, por meio de um sorteio aos grupos de intervenção e grupo controle. Então imagine que você tem uma população aqui e eu quero criar grupos homogêneos, grupos similares. Dessa forma, a gente realiza a randomização, um sorteio aleatório que ocorre devido ao acaso, e aí a gente cria grupos similares, um grupo intervenção que vai receber o tratamento e o grupo controle que vai receber o placebo, ou seja, uma substância inerte que não causa nada. Então assim a gente consegue criar dois grupos que são similares em relação a fatores de risco ou variáveis de confusão que podem ser identificados. Nós aplicamos o tratamento no grupo intervenção e o placebo no grupo controle e acompanhamos ambos os grupos durante um determinado período. Avaliamos o desfecho de interesse. Se o desfecho ocorrer apenas no grupo intervenção e não no grupo controle, a gente atribui esse resultado, esse desfecho ao tratamento. Porque no início do estudo criamos condições para que não houvesse nenhum fator ou variável que poderia influenciar falsamente essa associação entre a intervenção e o desfecho. Se o estudo foi conclusivo e bem conduzido, a gente aumenta a convicção em uma relação de causalidade entre o tratamento e o desfecho. Por isso, os ensaios clínicos randomizados são considerados o padrão ouro para avaliar a eficácia de intervenções, devido a essa capacidade de controlar variáveis externas e estabelecer relações de causalidade, devido ao processo mágico que é a randomização. A mágica dos estudos experimentais, como vimos, está na randomização dos participantes. A randomização garante que os grupos intervenção e grupo controle sejam idênticos ou o mais similares possível. Por isso a randomização é a forma mais democrática para criar grupos similares. Isso é essencial para que as diferenças observadas nos desfechos possam ser atribuídas à intervenção do estudo e não a fatores de confusão. Eu vou te dar um exemplo prático agora. Imagina que você está avaliando uma droga que se chama X200, que até parece nome de moto, no qual a hipótese é que ela reduza o infarto cardíaco em pacientes com doença arterial coronariana. Então a gente inicia o estudo com uma randomização de uma população de pacientes que tem doença arterial coronariana. Então a gente tem essa população de pacientes com doença arterial coronariana que serão randomizados em dois grupos similares. Um grupo intervenção, que vai receber a droga X200, e o grupo controle, que vai receber o placebo, que é uma substância que não causa nada para o paciente. Então, os grupos eles foram formados com a randomização. Dessa forma, a gente cria grupos homogêneos, similares,
As pessoas do grupo intervenção e do grupo controle serão similares em relação à idade, em relação ao uso de medicações como estatinas, antipertensivos, antidiabéticos, ou similares em relação ao peso, ao índice de massa corporal, se fumam, se são sedentárias, se têm uma pressão arterial parecida, se têm níveis de glicose parecidos, e assim por diante. Então, a ideia da randomização é criar grupos similares, homogêneos. Então, todas as variáveis que poderiam influenciar o desfecho, no caso, o infarto cardíaco, foram controladas com a randomização, porque criamos grupos homogêneos, grupos similares no início do estudo. E se houver uma diferença no final do estudo, em relação à análise do desfecho, a gente atribui aquele resultado à intervenção, ao medicamento, à droga X200, porque foi a única diferença entre os grupos. Então, a gente acompanha os grupos durante um período determinado e analisa o desfecho. Se houver menos infartos no grupo intervenção, se comparado ao grupo controle, e a diferença for estatisticamente significativa e clinicamente relevante, a gente pode estar atribuindo o desfecho, a redução do risco de infarto, à droga X200. Então, no grupo intervenção, no grupo de pessoas que têm doença arterial coronariana e estavam utilizando a droga X200, 10% desse grupo teve infarto cardíaco. E no grupo controle, no grupo de pessoas com doença arterial coronariana que estavam utilizando placebo, uma substância que não causa nada, 30% teve infarto cardíaco. Então, quem utilizou a nova droga infartou menos. Como a gente controlou todos aqueles possíveis fatores de confusão com a randomização, essa diferença no desfecho ela pode ser atribuída à droga, a droga X200. Então, nossa convicção em uma relação de causalidade, uso da droga X200 e redução do risco de infarto, aumenta com esse tipo de desenho. Essa é a mágica da randomização. A randomização ela cria grupos similares com fatores de risco balanceados. Então, no grupo intervenção e no grupo controle, a gente vai ter o mesmo número de pacientes dislipidêmicos, diabéticos, hipertensos, tabagistas, com a mesma idade e assim por diante. Não que todos os fatores são totalmente iguais, mas eles serão muito similares, minimizando o risco de vieses e confusão. E aí você pode perguntar assim, tá, Léo, e como que eu sei que a randomização ela criou grupos similares? Você vai olhar a tabela 1 do estudo. Lá vai ter todas as características do grupo intervenção e do grupo controle. E dessa forma você vai conseguir analisar se a randomização realmente criou grupos similares. Aqui eu estou trazendo o exemplo do estudo Paradigm, que foi publicado em 2014 na revista New England Journal of Medicine. Esse estudo ele comparou um medicamento que se chama sacubitril/valsartana, um medicamento que é um inibidor da angiotensina e da neprilisina, contra o enalapril. Então eu só coloquei aqui a tabelão para você estar avaliando se a randomização realmente criou grupos similares, tá? Então, na tabela 1 você pode avaliar se a randomização realmente criou grupos similares, grupos homogêneos. Então você tem a idade, no grupo intervenção, no grupo tratamento você tem uma idade aí média de 63,8 anos, no grupo controle, que utilizou enalapril também, o sexo aqui foi similar. Eu falei para você que não é exatamente igual, mas sim similar, né? Você tem as regiões de cada indivíduo, você tem os valores da pressão arterial, que também é uma medida que pode impactar no desfecho de interesse. Você tem o índice de massa corporal aqui, que também pode impactar e influenciar no desfecho de interesse. Então, por meio da tabela 1 do estudo, você consegue avaliar se os grupos são similares, se realmente a randomização foi eficaz. Já os estudos não experimentais, eles também são conhecidos, como eu falei para você, de estudos observacionais, eles não envolvem a manipulação ativa das variáveis pelo pesquisador. Em vez disso, os pesquisadores apenas observam e analisam os dados coletados sem intervenções diretas. Esses estudos eles são úteis quando a randomização não é ética ou prática, como em situações onde a exposição a um fator de risco é considerada perigosa. A gente não pode randomizar pessoas não tabagistas para um grupo de tabagistas. Isso não seria ético. Então, no estudo não experimental, a gente não tem a randomização. Então, a falta de randomização dos estudos não experimentais pode introduzir vieses e fatores de confusão, tornando mais difícil estabelecer relações de causa e efeito definitivas. Então, o estudo observacional, no final das contas, ele vai sugerir causalidade e não estabelecer causalidade. Exemplos de estudos observacionais incluem estudos de corte, estudos de caso-controle, estudos transversais e estudos ecológicos, que a gente vai falar aqui mais para frente nesse canal. Então, nos estudos não experimentais, a gente não randomiza.
E, portanto, a gente não consegue controlar fatores de confusão que podem criar associações falsas entre uma exposição e um desfecho. Então, no estudo não experimental, a gente não tem a randomização. No estudo não experimental, o pesquisador apenas observa o grupo exposto e o grupo não exposto ao longo do tempo. Então, o grupo exposto ele pode estar sendo exposto a um fator de risco, tabagismo, ou um medicamento que eles utilizam. E o grupo não exposto não está sendo exposto àquele fator de risco, como o tabagismo ou uma medicação específica. E aí o pesquisador ele acompanha ambos os grupos durante um determinado período e no final ele analisa o desfecho, ele analisa os dados, utilizando a estatística, métodos estatísticos, para tentar controlar fatores de confusão. Ou seja, ele tenta retirar fatores de confusão que poderiam influenciar o desfecho de interesse. Então imagine que em um determinado desfecho de interesse, nós temos vários fatores de confusão que poderiam influenciar nesse desfecho. A gente tem a idade, o índice de massa corporal, o IMC, o status socioeconômico, diabetes, medicações, hipertensão, capacidade física, doenças cardiovasculares. A estatística tenta remover esses fatores de confusão, essas variáveis que poderiam estar influenciando no desfecho final. O problema é que fatores de confusão residuais, eles sempre vão existir. São fatores que a gente não consegue identificar. Então, mesmo assim, a estatística, nesse caso de estudos observacionais, é a melhor escolha para tentar nos aproximar da verdade. Por isso, na maioria dos casos, esses estudos apenas sugerem associações causais, ao contrário dos estudos experimentais que permitem estabelecer relações de causalidade com maior convicção. E estudos experimentais, por mais lindo que seja o desenho, eles não são perfeitos. No estudo experimental sempre vai existir um grau de incerteza. Agora, nos estudos observacionais, o grau de incerteza é muito maior. Então, ambos os estudos, experimentais e não experimentais, têm os seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas limitações. Enquanto os estudos experimentais eles são ideais para testar hipóteses causais, os estudos observacionais são frequentemente utilizados para explorar associações em contextos onde a experimentação direta não é viável. E aqui eu trago um resumo dos estudos experimentais e não experimentais para você. Em relação ao controle do pesquisador, nos estudos experimentais ele manipula variáveis e controla condições. Nos não experimentais, o pesquisador ele apenas observa fenômenos em grupos de expostos e grupos não expostos. A randomização existe nos estudos experimentais. Nos estudos não experimentais, a gente já não tem a randomização. Em relação à causalidade, a gente pode estar estabelecendo relações de causalidade em estudos experimentais, desde que esses estudos sejam bem conduzidos. Não é todo ensaio clínico randomizado, não é todo estudo experimental que é um estudo confirmatório, que é um estudo definitivo. A gente precisa avaliar a confiabilidade, a veracidade daqueles resultados para estar estabelecendo uma relação de causalidade. Já os estudos não experimentais, eles podem sugerir relações de causalidade por conta do desenho do estudo, por conta da natureza do estudo que não consegue controlar todas as variáveis externas, os fatores de confusão, são mais suscetíveis a vieses. E de exemplo de estudo experimental, a gente tem um ensaio clínico randomizado, e de exemplo de estudos não experimentais, a gente tem estudos de corte, estudos de caso-controle, estudos transversais e estudos ecológicos. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta aqui embaixo os conteúdos que você quer ver nos próximos vídeos.